Amém. Vamos orar neste momento, falar com Deus, preparar a nossa terra, que é o nosso coração, porque estamos em processo de crescimento, em processo de cura, em processo de aperfeiçoamento. Estamos em uma jornada e quando vamos caminhando, 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 vamos adquirindo conhecimento e este conhecimento vai produzindo em nós uma nova criatura, uma nova mente, uma nova autonomia, uma nova maneira de observar, uma nova maneira de se portar, uma nova maneira de reagir, porque estamos caminhando com o Senhor. Queremos nesta manhã, Pai amado, continuar esta caminhada contigo. Quando nós paramos para perceber nas Escrituras várias situações com os seus discípulos e com a multidão que te seguia, caminhando com o Senhor, elas viram tantos milagres, elas viram tantas pessoas sendo curadas, sendo restauradas, elas viram tantas pessoas podendo enxergar de novo. E isso, Senhor amado, nós podemos também declarar que nós temos visto. Nós temos visto a tua mão trabalhando em nós, através de nós, trabalhando na vida das pessoas que nos cercam, levantando, restaurando. Isso produz em nós confiança, produz em nossas vidas esperança. E não podemos perder a esperança. Não podemos parar de perceber de que nesta caminhada o Senhor está pertinho de nós. E se o Senhor está perto de nós, o Senhor tem conhecimento de tudo. O Senhor tem visto tudo, tem ouvido tudo. E como nós temos reagido a tudo que tem acontecido, Senhor. Nós pedimos nesta manhã, Pai amado, discernimento, sabedoria, para que possamos, Senhor amado, continuar com o Senhor nesta caminhada. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a crescer na graça, nos ajuda a crescer no conhecimento. Nos ajuda, Senhor amado, a começar a observar áreas de nossas vidas e permitir que o Senhor trabalhe nelas, para que possamos continuar a nossa caminhada contigo. Te damos graças, honra, louvor, adoração, exaltação. Bendizemos e glorificamos o teu nome. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Obrigada por mais uma oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, porque através da tua palavra temos conhecimento de quem o Senhor é, como o Senhor trabalha e de que nunca estaremos sozinhas. Fortalece-nos, sustenta-nos, firma-nos na tua presença, no nome de Jesus, amém. Amém? Só um minutinho. O.
Amém. Nós vamos falar hoje sobre feridas emocionais que ainda doem. É o dia 14. Feridas emocionais que ainda doem, que ainda precisam ser trabalhadas. Mas Deus trabalha nas nossas vidas à medida que nós vamos tomando conhecimento do que precisa ser tratado. Se nós temos um conhecimento hoje, se o Espírito Santo hoje vai trabalhar em nós nesta manhã, e de repente, nós nos trazer a memória de algo que precisa ser resolvido, tudo muito tranquilo, muito calmo com isso, porque Deus trabalha em cima do que a gente necessita, amém? Isso não quer dizer que nós estamos regredindo, isso não quer dizer que nós estamos estagnadas, não, muito pelo contrário. Isso quer dizer que nós, quando tomamos conhecimento de algo ou alguma situação, estamos resolvendo a questão que precisa ser resolvida. Então, essas feridas emocionais, eu quero pedir nesta manhã a pessoa do Espírito Santo que possa, no nome de Jesus, despertar o nosso entendimento nesta manhã e que a gente possa analisar o nosso interior nesta manhã. E se houver algo que precisa ainda ir no nosso emocional, se houver alguma ferida, nós teremos a certeza de que o Senhor é quem pode nos dar vitória. Isso é uma certeza. Amém? O texto que nós vamos trabalhar está em Salmo 147, no versículo 3, que ele diz assim: Ele cura os que têm o coração quebrantado e trata dos seus ferimentos. Cura e cuidado é o que o Senhor proporciona àqueles que se achegam a Ele. Como nós falamos na nossa oração, nós estamos em uma caminhada, nós estamos caminhando com o Senhor, e nesta caminhada, quando a gente se coloca no meio desta multidão, e que a gente começa a ver no meio dessa multidão tanto milagre, quando a gente começa a ver no meio desta multidão renovo, cura, libertação, restauração, isso nos traz esperança, nos traz confiança. Então, nós estamos próximas do Senhor e com o coração desejoso. Esse coração quebrantado é um coração desejoso, um coração que reconhece que sozinha não consegue, mas que precisa da pessoa, da ajuda do Espírito Santo. E aí nós podemos obter esta cura. Ele cura os que têm um coração quebrantado e trata dos seus ferimentos. Então, o Senhor pode produzir em nossas vidas, não se esqueça disso. Ele é quem promove a restauração e o cuidado. Amém? Porque no processo dessa cura dessas feridas, a ferida, quando eu acho que cada uma de nós aqui já teve uma ferida, né? Já teve algo ali, se não no nosso corpo, próximo a alguém que nós conhecemos. E nós vemos que para o processo ali de cicatrização, há um processo do cuidado, há o processo do curativo, há o processo de colocar a medicação. E a ferida mais complicada é a ferida da queimadura, que é a ferida que o curativo tem que ser feito sangrando. O curativo, quando eu lembro a certa ocasião, na nossa cidade, na Bahia, a nossa cidade é Campinas agora, amo de paixão, mas o lugar onde crescemos, onde nascemos, é a minha cidade também. Existe no meio agora de junho, julho, chama-se a Guerra de Espada. É uma festa que ocorre precisamente na cidade de Cruz das Almas. Só que as cidades ali vizinhas, elas também aderiram a
a essa festa. E é um fogos que é feito com bambu, é um pedaço de bambu, mais ou menos tem um comprimento de 30 centímetros, o tamanho de uma régua, e dentro deste bambu coloca-se ali pólvora, barro, várias coisas que é colocada ali dentro. Eu não sei assim com precisão os ingredientes, mas eu sei que vai o barro e que vai a pólvora. E quando se acende esta espada que chama, né? Aí sobe-se uma rajada de fogo assim muito bonito, que brota assim dessa espada, só que às vezes ela dá, e aí um fica com um em uma mão com uma espada, outro na outra, e aí fica ali um pouquinho, aí faz um barulho, uma pressão muito grande, e depois eles soltam, né? A ideia é soltar, solta essa espada, e aí a pressão do que está dentro ali do bambu, ela começa a se movimentar, ela não fica parada no chão, ela se movimenta no ar, e aí toma o rumo. E aí as pessoas saem correndo, e aí, como ela está se movimentando, ela vai atrás, né, da pessoa. E é muito perigoso, porque se eles falam da chabu, se elas explodem, causa ali um dano, é muito grave. Os ferimentos nesse dia, o hospital dobra-se o plantão de médicos, de enfermeiros, porque o número de queimados aumenta e são queimaduras muito perigosas. Uma certa ocasião, um sobrinho meu tomou uma pancada deste fogo na cabeça que afundou o crânio, a testa dele afundou. E essa espada, Jairo foi bater o pé nela, não conseguiu bater, queimou a perna para dentro assim do tornozelo e ficou uma ferida muito feia. No dia parecia que não tinha acontecido nada, ficou aquela coisa preta ali em cima, parecendo que bateu ali, foi só uma batida que deu, mas no dia seguinte não aguentava nem pôr o pé no chão. E ali vence o processo da cicatrização, que vai todo dia para o hospital fazer curativo, sem anestesia local, e o curativo envolve tirar toda, o processo de cura envolve tirar toda aquela casca que vai criando todos os dias ali, lavar e sangrar. E ali a pessoa fica ali com muita dor, mas depois ela vai ter vitória, porque vai haver a cicatrização completa daquele ferimento. E quando nós falamos sobre feridas emocionais, nós podemos arremeter a isso, são questões às vezes ligadas ao passado e que a gente quer deixar no passado, porque quando trazemos à tona, traz um desconforto muito grande. Só para que a gente possa entender que Deus está disposto a curar esse desconforto, mas é necessário encarar este desconforto, é necessário resolver essas questões, essas pendências, para que a cicatrização seja completa. Então, quando o salmista declara que ele cura os que têm coração quebrantado e trata as suas feridas, nós podemos entender que Deus tem restauração e cuidado para as nossas vidas todos os dias. Amém? E que nós não precisamos viver com medo, nós não precisamos viver com esta ferida, sem essa cicatrização completa, mas que Ele oferece a mim e a você uma cicatrização completa, um cuidado completo, real. Então, para que haja a cura, precisa haver esta compreensão nossa de que precisamos receber este cuidado. Porque para ser tratada, se ele diz que ele trata das nossas feridas, porque é um processo, assim como este processo da cicatrização da ferida, da queimadura, há também este processo de cicatrização, quando Deus diz para mim e para você que Ele trata dos nossos ferimentos, Ele trata daquilo que nos causa dor,
Ele trata daquilo que de repente nos desestabiliza, situações que precisam ser resolvidas para que a gente continue na nossa caminhada glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? A nossa reflexão diz assim: algumas feridas não desaparecem com o tempo. Elas continuam sensíveis, ativas por palavras, lembranças ou situações. A psicologia mostra que traumas e dores profundas ficam registradas no corpo e na mente. Olha só como é algo muito, muito sensível, a ponto de ficar registrado no corpo, né, a ponto da pessoa sentir, né, até a dor no corpo, sentir a sensação ali, voltar, né, aquele momento, porque está registrado na mente. E essa questão influencia emoções presentes. Deus, porém, não ignora essas marcas, mas Ele cuida, trata e restaura. Olha só, cuidado, tratamento e restauração é o que Deus oferece àquele que se aproxima. E quem é que se aproxima? Que é aquele que sabe que precisa do cuidado, que depende de Deus. A sua cura não é apressada, olha só, é cuidadosa. Ele trabalha em cada camada da dor com paciência divina. Feridas emocionais não significam fraqueza, significam humanidade. Nós somos humanos. E Deus, que conhece cada uma delas, também conhece o ritmo da sua cura. Você não está atrasado, você está sendo tratado. Como é assim magnífico, né? Quando nós temos conhecimento do que precisamos fazer e que nós nos movemos para que a situação seja ali resolvida. Quando o salmista declara coração quebrantado, o coração quebrantado é um coração que se inclina para ouvir, que se inclina para ser guiado. É um coração que se ensinável. E o estudo que nós estamos tendo nesta manhã está falando muito a respeito disso, de você ter conhecimento. Quando você tem conhecimento daquilo que está sobre a sua vida e que precisa ser trabalhado, que está sobre a sua vida, que lhe causa dor, e que você vai diante de Deus, talvez você não, o processo, talvez você vá viver um processo, mas talvez você vá viver uma cura também, né, de imediato. Mas o que nós não podemos ignorar é que se há questões que precisam ser resolvidas, né, nós precisamos resolver. Nós precisamos colocar, né, o ponto final para que ciclos em nossa vida sejam encerrados. É muito importante a gente ter conhecimento de que ciclos precisam ser encerrados. Quando nós ali paramos para perceber Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele nos dá o exemplo de ciclos encerrados. Quando ele fala ali para Maria, mulher, aí está o teu filho, né? Acerca dos que estão ali próximo a ela. Aí está o teu filho. E ele está ali resolvendo, encerrando ciclos. Ele está dizendo assim, eu estou indo para o Pai, o ciclo que eu tinha aqui na Terra foi resolvido, está sendo aqui finalizado. E algumas falas que ele tem ali com ela, ciclos que precisam ser finalizados. E quando a gente compreende isso, que na nossa jornada vai haver momentos que a gente precisa, sabe, ter este despertar, que a gente precisa ter esta luz. A palavra certa não é essa que eu queria colocar aqui, é que fugiu um pouco a palavra, mas você ter um conhecimento de que questões precisam ser resolvidas, porque às vezes nós caminhamos um conhecimento aqui muito
muito simples, mas que tem um peso muito grande nas nossas vidas, a procrastinação. Quando eu tenho conhecimento que eu sou uma pessoa que eu vivo procrastinando na minha caminhada e na minha jornada com Deus, quando eu tenho conhecimento, olha só, eu tenho conhecimento, eu preciso resolver essa questão e eu preciso parar com isso. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero Deus. Hoje eu consigo me levantar, consigo ler a Bíblia, eu estou a todo vapor, eu estou ligada a 220. Mas no momento que eu estiver ligada a 110, eu não quero, eu me fecho, eu não busco. É uma procrastinação, é uma oscilação. São questões que vai atrapalhar na minha jornada e que eu preciso resolver. Uma época eu percebi isso na minha vida. E quando eu percebi isso na minha vida, logo no início da minha caminhada, eu falei assim, mas como Deus vai fazer algo na minha vida? Como eu vou conseguir crescer se eu continuar assim? Foi a pessoa do Espírito Santo, não foi ninguém, Deus não usou ninguém para falar comigo. Foi a pessoa do Espírito Santo que me deu esta clareza, que eu precisava resolver essas questões, que eu precisava estar nos cultos no dia que eu não estivesse bem, que eu precisava estar nos cultos no dia que eu estivesse bem. E isso vai nos trazendo um despertar para as nossas vidas, vai nos trazendo clareza, vai nos trazendo crescimento. E com as feridas emocionais não é diferente. Se eu reconheço que eu preciso né, se questões em mim precisam ser trabalhadas, precisam ser resolvidas, e eu não estou jogando essa responsabilidade lá para o futuro, não, eu preciso resolver aqui na frente. A gente precisa parar com essa questão de querer resolver as coisas lá na frente, enquanto estamos vivendo o agora. Lá na frente é incerto. O aqui e o agora é real. Então, as questões precisam ser resolvidas hoje, precisam ser alinhadas hoje, precisam ser acertadas hoje. E nós precisamos tomar conhecimento disso. É por isso que nós começamos falando sobre isso. O Espírito Santo tem a liberdade, né, para trabalhar nas nossas vidas enquanto esse estudo está sendo ministrado, para que, se houver algumas questões em nós que precisam ser resolvidas, que o Senhor traga à tona, para que nós possamos, em nome de Jesus, né, se vestir de força, se vestir de conhecimento e virar essa chave e encerrar este ciclo, amém? Então, deixe que a pessoa do Espírito Santo trabalhe na sua vida. Um pouco aqui do exercício da prática espiritual que nós vamos praticar é a seguinte: nós vamos falar para Deus, Deus, trata minhas feridas com tua cura. Mas como é que elas podem ser tratadas se eu não tiver conhecimento do que precisa ser curado? Amém? Para que haja cura, nós precisamos ter conhecimento. Aquilo que falamos, estamos em uma caminhada e nessa caminhada está acontecendo várias coisas ao nosso redor. Você consegue perceber nessa caminhada agora ali um pai chegando e falando para o filho, para o Senhor Jesus, falando assim, Senhor Jesus, liberta meu filho, porque um espírito maligno se aposta dele, e todas as vezes que se aposta dele, o joga no fogo, o joga na água, e quer tirar a vida dele. E aí, houve essa exposição. Amém? O pai expôs ali a ferida do filho. E houve a cura, porque houve a libertação, mas porque foi exposto. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com algum pai aqui nesta manhã, que precisa expor a ferida do filho. A gente precisa dar nome às situações que precisam ser resolvidas. A gente precisa ter orações intencionais. Senhor Jesus, liberta o meu filho, porque ele está possesso, foi o que o pai falou. Ele está possesso por esse espírito maligno que o joga no fogo, que o joga na água
e quer tirar a vida dele. E ali houve. E eu não quero que você saia desta caminhada. Eu não quero que você saia dessa multidão. Porque nessa multidão nós vamos seguindo adiante. E nós nos deparamos também com Maria Madalena. E o texto diz que ela estava o quê? Possuída, que ela tinha 7 demônios. E que o Senhor olha para ela e que identifica a ferida ali que precisa ser tratada e a liberta. Então nós estamos nesta caminhada e fazemos parte desta multidão, uma multidão que vai viver os milagres, uma multidão que vai, aleluia, que a todo tempo você está vendo milagres, curas, transformações, libertação. E nós temos que nos alegrar com a cura, com a transformação, com a libertação das pessoas que nós estamos vendo, porque a nossa irá chegar. Amém? E nessa multidão nós conseguimos perceber e ver muitas coisas. Nós conseguimos perceber quando Jesus chega na casa de Marta e Maria e que ele se comove, ele mostra a sua humanidade, que ele chora, ele se coloca no lugar de empatia. Jesus não é indiferente com as nossas dores, mas ele se coloca no lugar de empatia. Ele conhece as nossas limitações. Mas não se esqueça que você está nesta caminhada. E nesta caminhada, você vai presenciar muitos milagres, curas, libertações, mas você também vai viver esta cura e esta libertação. Amém? O exercício terapêutico diz o seguinte: escreva uma situação que ainda causa dor emocional. Depois, descreva o que você precisaria ouvir naquele momento para se sentir acolhida. Este processo ajuda a mente a criar novas respostas internas. Não é regressão, é fechamento de ciclos. Amém? Ciclos do passado que volta, porque nós estamos no presente, mas não queremos estar no presente, queremos fugir do presente para ir para o futuro e voltamos várias vezes para o passado por questões que não foram resolvidas. Mas que no nome de Jesus, quando tomamos conhecimento, o Espírito Santo está nos dando conhecimento desta manhã de questões que precisam ser resolvidas e nós vamos na autoridade que é o nome de Jesus fechar estes círculos que nos leva, que nos arrasta para o passado, vira e mexe. Vamos continuar no presente com expectativa no futuro, mas vivendo hoje na dependência total de Deus. Amém? Às vezes vai precisar haver o processo de ressignificação, ressignificar as memórias na mente, para liberar o coração, para você focar no presente e seguir em paz. Uma vez eu assistindo uma série, Lei e Ordem, eu gosto muito dessa série, e houve um momento que a pessoa que estava passando por um processo, ela ouviu do terapeuta que ela precisava fechar círculos, que ela precisava resolver questões. E uma dessas questões que ela precisava resolver, tratava-se dela se resolver com quem já foi. A pessoa não estava mais ali, já havia morrido. Mas para que a mente entendesse o processo de que ciclos haviam sido ali encerrados, foi necessário que ela fosse diante do túmulo da pessoa e conversasse com a pessoa e liberasse perdão para a vida daquela pessoa. Olha só como a nossa mente é complexa, né, dona Psi, Tati? A nossa mente é complexa. Nós precisamos fechar, irmãos, círculos.
Sabe como o exercício terapêutico disse aqui? Ó, escreva uma situação que ainda causa dor emocional. Depois descreva o que você precisaria ouvir. Aquela pessoa estava ali diante daquela situação e o que ela precisaria ouvir era falar assim: ó, eu te perdoo pelo que você me fez. Porque precisava, a mente às vezes precisa criar cenários, precisa voltar os cenários para que ali o ciclo se feche, para que ali a pessoa consiga resolver questões do passado, pendências do passado que impedem da pessoa, que a pessoa caminhar, pesos ali precisam ser deixados, né, para que a culpa seja ali encerrada, para que não haja mais a culpa, para que não haja mais a mágoa. Você está entendendo? Que são coisas que aí ela vai diante dali da pessoa, naquele túmulo ali, ela libera perdão, ela resolve questões, né? E essa série trata muito questões de abusos, né? Questões ali de violência contra a mulher, e ela resolve ali a pendência e segue. Então, a memória, né, situação, ela precisou, né, ir diante daquela pessoa que não estava mais viva, mas ali os restos mortais da pessoa estava ali, então ativa no cérebro dela que a pessoa está ali, de fato, né, está o resto mortal da pessoa, a pessoa não está viva em si, mas vai e se resolve questões. E ali, aqui, quando descreve assim, ó, que o que você precisaria ouvir daquela pessoa. Houve-se ali o processo e que ela, né, diante daquilo que foi colocado, ela ouviu, né, feridas foram curadas, situações foram resolvidas, mas talvez você ouviu algo de sua mãe, de seu pai, e que às vezes eu já ouvi pessoas crescerem, ouvi testemunhos assim de situações que a pessoa tentar resolver, sabe, tentar sentar e resolver com o pai e com a mãe e não obter êxito. Porque o pai não está tendo a mesma maturidade, ou não consegue enxergar como se ele causou aquela dor lá no passado da vida da pessoa, a pessoa tentar falar assim: pai, eu quero sentar com o senhor aqui para resolver. Não vá sem orar antes. Ah, mas eu te fiz o quê? O pai falou para ela: eu não fiz nada para você. Então, acho que ali causou até uma dor mais, né, aguçou mais a dor, porque não houve esse preparo do pai, de você, antes da questão ser resolvida, de você orar, de pedir direcionamento a Deus. Será que é isso mesmo que eu preciso estar à frente dele? Ou será que eu posso aqui, né, na pessoa do Espírito Santo aqui, que ele não esteja presente aqui fisicamente, eu resolver essa questão? Deus vai lhe conduzir como precisa ser resolvido. Amém? Mas o que nós precisamos colocar aqui, né, coisas que você percebe que você está muito bem, mas que de repente esse pensamento vem, essa lembrança vem e lhe arrasta com tanta força que lhe rouba da presença de Deus. Deus tem cura, Deus tem restauração e Deus tem cuidado para as nossas vidas. Amém? Então, se vai te ajudar, faça esse exercício terapêutico de você escrever situações que ainda te causam dor emocional e o que você precisaria ouvir neste momento para se sentir acolhida. Amém? Então, esse processo ajuda a mente a criar respostas internas. E essas respostas internas, aleluia, produzirá a cura nas nossas vidas. Amém? Derrame sua dor diante de Deus. Use esse espaço para colocar em palavras tudo o que ainda machuca. Não se preocupe com compreensão ou forma. Apenas escreva como quem deseja o coração nas mãos de Deus. Permita que a sinceridade traga alívio e que a escrita seja um passo de cura.
Esses dias eu fiz esse exercício aqui com a Isabela, né? Ela estava chateada com algumas situações e ela estava, ai, eu tô muito brava, mãe, eu tô muito brava, mãe, eu tô muito brava, eu quero gritar. Eu falei, você não vai gritar. Você vai pegar um papel e você vai fazer uma cartinha para Deus. Aí ela pegou o papel, fez a carta, e aí depois ela veio, nossa, mãe, como fiquei, como eu tô bem. Como me ajudou, como levou embora a raiva que eu estava, as coisas que eu estava. Eu falei também, você precisa ter relacionamento com Deus, Isabela, ensinando, né? Se você não tem dificuldade com a fala, vai para a escrita. Mas você está falando com Deus, está escrevendo uma carta, né? Deus vai te responder. Aí ela se sentiu mais aliviada. E são exercícios que a gente precisa colocar em prática. Amém? Às vezes a gente precisa, eu acho que essa questão do diário aí, né? As mulheres que nasceram nos anos 80, né? Mais um pouquinho para baixo ali, tinha um diáriozinho, né? Meu querido diário, colocava tudo ali no diário, se a mãe pegasse o diário, eita, aquela chavezinha minúscula que não guardava nada, né? Eu escrevia ali no diário e a gente já estava vivendo esse momento, né, de terapia sem nem saber, né, esse momento de fala, né, porque você está escrevendo para Deus, você vai obter resposta, né? E ali trouxe esse alívio à alma dela. Então, que nós não vamos negligenciar, amém? Não podemos negligenciar situações que nós temos vivido, se temos vivido ainda, se há em nós ainda feridas emocionais que ainda doem, precisamos resolver com urgência essas questões, porque estamos na caminhada, não estamos vendo Deus fazer na vida das pessoas e chegará o nosso momento. Se ainda não chegou, chegará. Mas continue nesta caminhada, sendo edificada, sendo fortalecida, vendo que Deus não mudou, que Ele continua operando, que Ele continua agindo nas nossas vidas, em nós e através de nós. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Tati, dê o seu feedback aí, dê a sua contribuição aí, que é importante. Mais alguém? Erga a sua mãozinha e fale no nome de Jesus. Não? Ninguém quer falar? O Tico e o Teco ainda estão acordando? Não, gente? Quem? Quem abriu? Eita, Glória. Eu brincar, eu acho que o mais difícil disso é admitir a ferida. Tá? Você tratar ela é até mais fácil do que você admitir que você tem. Sabe, como você estava falando aí da procrastinação, da instabilidade. A gente não quer se encarar no espelho, sabe? E esse livro tem feito isso, tem feito a gente se encarar no espelho, sabe? Nos mostrar as nossas imperfeições, mas o que eu tenho encarado com isso é aquele encontro de Jesus com a mulher no poço. Jesus, quando falou com ela assim, você tem teve 5 maridos, que você tem não é seu. Jesus não lançou o pecado dela sobre o rosto dela. Jesus expôs a ferida para ser tratada. E eu tenho encarado esse livro assim, expor as minhas feridas para ser tratado. Que eu sei que não é fácil encarar quem nós somos mesmo, né? Sem máscara, sem disfarce, né? Sem pegar as partes que só as partes que a gente quer que as outras pessoas vejam. Mas principalmente a parte que ninguém vê é que Jesus está revelando para nós mesmos através desse livro. E aí eu sei que não é fácil de encarar quem realmente nós somos, né? Mas saber que ele não está lançando sobre o nosso rosto para nos acusar, mas sim para nos tratar. É, muito importante. Feridas emocionais não curadas nos levam a repetir padrões. É que a Tati colocou isso mesmo.
Quando bem lembrado esse texto aí, né, dessa mulher, é que você vê quando nós temos um confronto com quem, né, com quem, se a gente vê que Deus tem conhecimento de quem somos, né, mas quando esse confronto aí, era para que a cura pudesse ali ser promovida, né? A mulher do poço que a pastora acabou de ver, é isso mesmo. Havia essa questão, gente, e são questões que às vezes a gente precisa resolver, sabe? Porque senão a gente não vai, os ciclos precisam ser encerrados, e é isso que eu estou entendendo nesta manhã, né? Que questões, que pendências precisam ser resolvidas, porque nós estamos na caminhada, né? Como é maravilhoso a gente estar ali diante do poço, imagine. Ah, eu lembrei aqui agora. Imagine a cara da gente ali diante daquele poço, Jesus falando com a mulher, hein? A gente olhar uma para a cara da outra e olhar uma para a cara da outra. E, meu Deus, ia querer até correr, hein? Ai, Jesus vai revelar o meu agora. Mas que trouxe para a vida daquela mulher vitória, cura, né? E nós não podemos deixar, gente, que questões que precisam ser alinhadas hoje, ciclos que precisam ser encerrados hoje, porque às vezes a gente está esperando receber algo da parte de Deus, né? Eu estou esperando a minha vitória, mas a sua vitória está em resolver essa pendência hoje aí. Hã? E aí? Então, nós, no nome de Jesus, precisamos permitir que o Espírito Santo nos leve a tomar. É isso mesmo. É o que nós oramos nesta manhã, pedindo o quê? Senhor, me dê consciência do que está, né? Do que está acontecendo aqui. E eu creio que o Espírito Santo trouxe clareza às nossas vidas nesta manhã. Quando o Espírito Santo traz clareza, então o primeiro passo ali já foi dado, né? A questão ali já está para resolver. Fala, Adelaide, meu bem. Então, a gente tem que dar o passo mesmo. Vou contar assim, bem breve. Sábado, eu senti uma coisa muito ruim por uma pessoa, muita raiva. Fiquei com muita raiva de uma pessoa que eu amo muito, sabe? Mas eu fiquei com muita raiva. E eu vim para casa, menina, e eu com raiva, eu não conseguia dormir com raiva. Eu com raiva, sabe? Eu fui dormir, já era quase 3 da manhã, com raiva. E só que daí eu falava assim, aí eu ia deitar, e aí parece que assim, eu via assim, ora, eu não vou orar nada. Essa pessoa não me respeitou, essa pessoa não respeitou ninguém que estava lá. Olha, pensa, eu fiquei muito brava. E aí eu peguei, orei e fui dormir. Eu falei, tá bom, vou orar, né? Às vezes sou meio rebelde, mas sou obediente. Com Deus a gente não pode ficar brigando tanto. E aí eu tava sofrendo com aquilo. E eu peguei e falei, tá bom, vou orar e vou dormir. Aí orei, dormi. No outro dia já tava assim, por que tanta raiva assim, gente? A pessoa não fez com intenção de te machucar, de nada. Ela apenas agiu como ela age sempre. É o jeito dela. Por que você tá com raiva? Você gosta dela, ela te faz bem. Aí tá, beleza. Então tá bom. Não vou ficar com raiva, não. Só que mesmo assim dá com um pouquinho de raiva. Aí eu fui ao culto, né? Fui ao culto. Aí na hora da Santa Ceia, na hora do cálice, o pastor falou, peça perdão da pessoa que te magoou, que não sei o quê, e foi falando, peça perdão. Foi incrível, eu não pensei 2 vezes. Eu fui e pedi perdão. E quando a pessoa olhou para mim, sorriu e falou que estava perdoando, gente, vocês não têm noção do que saiu de mim assim, ó. Foi assim, muito bom, muito bom. Então, a gente, às vezes é coisa pequena, muito pequena para os outros, mas aquilo estava me machucando. E eu fui, perdão, sabe? A hora que ele falou, eu falei assim, se ele falar que tem que trocar o cálice, eu vou lá. E se ele não falar, eu vou lá do mesmo jeito. E eu já tinha decidido, sabe?
E foi tão gostoso ver o sorriso da pessoa, sabe, pra mim, falou assim, e a pessoa assim, eu sabia. Falei, me perdoe, eu senti muita raiva de você ontem. Falei, eu sei. Falei, me perdoe, eu te amo muito. E ela falou assim, estava perdoada e também que me amava. E pronto. E pronto. É isso, a gente tem que reconhecer que a gente tem que pedir perdão, a gente tem que ver o quando a gente está errada. E é alívio para a gente mesmo. Foi muito bom. Tinha falado. Isso é libertador, né? A gente precisa entender que nós somos humanos. A gente não pode deixar, por mais espiritual que a gente seja, né? Por mais, não independente de posição, de status, precisamos entender isso, que somos humanos e que Deus quer promover a cura nas nossas vidas. Porque senão, lá na frente, nós vamos nos ver sempre na situação, né, da menina que se coloca ali no cantinho e que se encolhe toda e que chora, né? Questões que às vezes de rejeição, né? Às vezes de sempre tem um livro, eu esqueci o nome do livro, mas são situações que assim que nós temos inclinação para aquilo e que sempre o inimigo vai usar, sabe, daquela fraqueza, daquela situação que não foi vencida, né? Para criar em você essa volte a arrastar para aquele lugar que você não está mais. Mas quando nós resolvemos essas pendências, sabe, da ofensa à ofensa, o nome do livro é fala sobre a ofensa. E a ofensa é algo que o inimigo usa, porque quando nós estamos ofendidos, aí qual foi a situação da Adelaide? Não vou orar, não. Encheu o coração de quê? Né? De raiva da pessoa, mesmo amando a pessoa, mas a ofensa, ela faz isso. Mas quando nós entendemos que o Senhor quer promover cura nas nossas vidas e que nas nossas vidas não pode haver mais este lugar, né, que não está ali a pessoa do Senhor, que não faz, né, se ela dá uma vazão maior a este sentimento, olha a situação grande que ia trazer de desconforto para a vida dela, de questões espirituais para a vida dela. Então nós precisamos liberar o nosso coração, dessas mágoas, de situações que nos levam para o passado lá, de situações que vivemos na infância e que às vezes hoje alguém faz e que te arrasta para lá. Você, Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento. Senhor, eu quero que o Senhor me cure disso aqui. Porque o Senhor ressuscita, o Senhor faz tanta coisa. Né? O que é isso aqui? Então, o primeiro passo é reconhecer e partir, né, para diante de Deus, parar de procrastinar e resolver questões que precisam ser resolvidas. Né? Às vezes às vezes tudo que ocorre à nossa volta, a gente tem o hábito de tomar para a gente, às vezes não é nem com a gente, questões que precisam ser resolvidas, né? Para a gente seguir uma vida sem ofensa, uma vida livre na presença de Deus. Deus tem cura para as nossas vidas. É isso mesmo, a isca de Satanás, é isso mesmo. A isca de Satanás que fala sobre a ofensa, é isso mesmo, bem lembrado. Que a ofensa é algo que prende as pessoas, né? E quando a gente tem conhecimento do que aquilo que vai me tornar ofendido, me torna ofendido, eu chego no lugar, todo mundo cumprimentou, as 9 pessoas que estavam comigo não me cumprimentou, aí eu fico ofendida porque eu não fui cumprimentada. E aí essa ofensa causa em nós a raiz, né? A raiz produz sentimentos que não são bons, de rejeição, né? Sentimentos que lhe afasta da presença de Deus, que lhe diminui na presença de Deus. E aí, se eu tenho conhecimento disso, eu vou lá diante da pessoa, tudo bem? Porque, gente, a gente não pode nunca se esquecer que só damos o que temos. Nunca se esqueça disso, que você só dá o que você tem e que você só vai receber das pessoas o que elas têm. Você não pode exigir delas o que elas não têm, tudo bem? Tudo bem. Nós que devemos ser diferentes e fazer a diferença. Amém? Às vezes nós agimos de um determinado modo com a pessoa, né? Tratamos de um determinado modo e não somos, aquilo não é recíproco. Tudo bem.
porque só damos o que temos. E nós não devemos exigir de ninguém o que a pessoa não tem. Gente, isso é libertador. Libertador. Então, estamos em uma caminhada, crescendo com o Senhor, identificando os problemas, identificando as questões que precisam ser resolvidas, caminhando com o Senhor. Não saia deste lugar de caminhada, de proximidade dele, porque próxima dele, quando você tentar recuar, ele vai pegar na sua mão, ó, pegar na sua mão e falar assim: Carla, eu tô aqui. Aí você respira fundo ali. Foi o que ocorreu com a Adelaide. Adelaide, eu tô aqui. Você sabe o que você precisa fazer, né? Sei, Senhor, mas eu não quero. E aí o Espírito Santo de manhã fala mais um pouquinho e ela cede. Porque se nós somos do Espírito, nos inclinamos às coisas do Espírito. Amém? Então nós precisamos liberar o nosso coração para focar no presente e seguir com paz na nossa vida. Amém? Depender de você, vive em paz com todos. Não se esqueça de que só damos o que temos. Não vamos esperar da pessoa o que ela não tem. Amém? Deus abençoe, pastor, o seu dia. Amém? Vamos encerrar aqui no nome de Jesus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez. Obrigado por esse momento de reflexão, de autoconhecimento, ó Deus, e sabemos que a pessoa do Teu Espírito Santo tem falado nas nossas vidas, tem agido nas nossas vidas, tem nos despertado, tem nos trazido ao lugar de renovo, ao lugar de libertação, ao lugar de restauração, para onde nós não deveremos nunca sair. Devemos permanecer como o Senhor todos os dias, estar com o Senhor todos os dias. Nós te pedimos nesta manhã, Pai amado, nos ajuda nesta caminhada a identificar, Senhor, quando esses sentimentos destrutivos, ó Deus, vierem à tona, que nós possamos identificá-los e correr para Ti, Senhor, para este lugar de total dependência, de submissão, Senhor, de acolhimento, ó Deus, e de tratamento, porque o Senhor é quem trata. O Senhor, estar no Senhor é viver esta cura e esta restauração todos os dias. Toca, Senhor, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, nos renova, nos fortalece, ó Deus, que o peso, que o jugo, que o fardo, que o cansaço, ó Deus, que estava sobre as nossas vidas, ele caia por terra e que o Senhor venha sobre as nossas vidas nesta manhã, com renovo, com fortalecimento, com ousadia, para que possamos continuar na tua presença, no nome de Jesus. Abençoa este dia de hoje, abençoa o dia de trabalho de cada uma das tuas filhas. Ó Deus, dá força, Senhor, dá saúde a cada uma delas. Cuida das necessidades de cada uma nesta manhã, sejam qual for, Senhor, a necessidade. O salmista diz que apresenta diante do Senhor e já começa a agradecer, porque o Senhor é aquele que responde. Nós te damos graça nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém.